Muita gente se depara com esses 5 obstáculos na sua prática que dificultam o processo, e faz parte, é para todo mundo. Até Buda vivenciou esses obstáculos. Acontece que ele foi além, encontrou uma solução para transpor todos os obstáculos, e é por isso que, inclusive, ele alcançou a iluminação. Então, se você quer conhecer quais obstáculos são esses, vamos juntos no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigado pela sua presença aqui comigo. E se você gosta de espiritualidade, de autoconhecimento, de meditação, já se inscreva aqui no canal, porque todos os dias nós temos vídeos novos aprofundando nesses assuntos, avançando juntos no nosso conhecimento e na nossa prática. Então vamos lá, vamos ver agora quais são esses 5 obstáculos que impedem que a gente progrida dentro da nossa prática. Mas eu faço uma ressalva aqui neste início, justamente para dizer que quando eu me refiro ao caminho da meditação, eu estou falando da meditação como uma forma de vida, como um caminho de vida, uma forma de se viver. Não estou me referindo àquele momento que nós sentamos para meditar apenas. É claro que estes 5 obstáculos também estão conectados nesses momentos, quando nós sentamos para meditar. Mas eu estou ampliando aqui, falando da meditação como uma forma de vida, porque senão não faz sentido. É isso que, por exemplo, o mestre que eu citei no início desse vídeo, Buda, preconizava nos seus discursos, né? Que a nossa vida toda fosse ela pautada pelos princípios da meditação, para que a gente consiga alcançar uma grande expansão de consciência. Se fica restrito apenas ao momento que nós sentamos para meditar, isso comparado com todo o restante do nosso dia é muito pouco. E assim a nossa prática não nos transforma de modo profundo. Então eu estou me referindo sim à meditação como um meio e uma forma de viver. E é importante a gente trazer também um entendimento em relação aos obstáculos. É claro que os obstáculos eles podem ser duros, podem nos trazer sofrimento, mas dependendo também do meio ou da forma que nós encaramos esses obstáculos, eles são bons. Por quê? Porque quando há um obstáculo diante de nós, nós temos uma possibilidade de crescimento. Caso a gente passe esse obstáculo, e isso está necessariamente conectado com uma superação pessoal, uma superação interna, a gente tem um grande crescimento e uma expansão da nossa própria energia, da nossa consciência, consequentemente. Daí surge, por que não, aquela frase que ganhou bastante notoriedade, né? Que diz que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Como assim a dor inevitável? Porque crescer é doloroso. E se a gente pega algumas metáforas para entender isso, por exemplo, uma sementinha que é plantada na terra, ela vai necessariamente precisar enfrentar a resistência do solo que está sobre ela para sair em direção ao sol e crescer para a superfície do planeta, e vai ter um atrito com a Terra, logo ela vai sentir uma espécie de dor, mas ela irá crescer. E da mesma forma, quando nós estamos em contato com esses obstáculos, pode ser que seja um pouco doloroso, e isso é inevitável, mas pressupõe também um crescimento. Agora, o sofrimento ele é opcional quando a gente escolhe, dentro da nossa mente, olhar por uma perspectiva positiva. É claro que eu não concordo 100% com esta frase, porque existem momentos que nós não temos os recursos ou o conhecimento ou a possibilidade de olhar por uma via positiva. Talvez a gente não tenha condições naquele momento, então a gente vai sofrer sim e às vezes essa é a única solução. Mas quando nós avançamos no nosso conhecimento e entendimento, aí eu concordo que o sofrimento ele torna-se opcional no sentido de ser uma escolha. A gente pode escolher outra coisa, enxergar por um outro panorama. E esses desafios todos, é importante que a gente reconheça a realidade de todos eles. Quando a gente vai entrar num caminho, a gente olha de longe, né? A gente tem uma visão além do alcance, como diria lá os Thundercats, mas aí já fugindo do tema, para ter uma noção geral do que é que a gente vai encontrar nesse caminho que estamos iniciando a nossa jornada. E nesse ponto, eu vejo que nós somos muito privilegiados, porque já houveram grandes seres humanos, homens e mulheres, que se dedicaram ao caminho da espiritualidade, ao caminho da meditação, da expansão do seu próprio ser e da consciência. Nós somos privilegiados porque eles já perceberam todos esses obstáculos e aqui nós estamos recebendo de antemão. Antes de entrar nesse caminho, a gente já pode entrar preparado então, porque já sabemos quais obstáculos iremos encontrar.
Então vamos lá falar de todos estes 5 obstáculos que impedem o progresso da nossa prática agora. O primeiro obstáculo são os desejos sensoriais. Isso precisa de explicação, né? Nós temos, naturalmente, uma identificação com a matéria. Isso faz parte. Quando nós nascemos nesse mundo, quando uma criancinha nasce no mundo, a primeira coisa que ela tem contato em relação a si mesma é o seu próprio corpo, né? Tanto que ela vai experimentando, ela vai sentindo os limites do seu corpo, vai avançando na percepção de si, até começar a engatinhar, a caminhar, vai se tocando, é tudo uma novidade. Então, desde o princípio, é natural que a gente crie uma identificação com o nosso próprio corpo e portanto, com os sentidos físicos também, para que, inclusive, a gente consiga vivenciar este mundo. É preciso, senão a gente cria uma dissociação e a gente não faz nada no mundo. Assim como é natural também, todos os seres serem movidos por uma busca de prazer, por uma busca da felicidade. Vejam essa palavra que eu usei, né? Prazer. Nós desejamos internamente vivenciar este prazer. E o prazer dos sentidos, eles sim, são prazerosos. Veja, por exemplo, quando a gente ingere um bom alimento, uma boa comida, isto é prazeroso. Quando a gente enxerga, a partir da visão, portanto, uma bela paisagem, isso também é prazeroso. Quando a gente toca nos nossos bichinhos de estimação ou em quem a gente gosta, a gente sente uma espécie de prazer e isto, portanto, é prazeroso, faz parte. Agora, qual é o risco aqui? E por quê? E quando isso se torna um obstáculo? Pela identificação que nós temos com o corpo e com os sentidos, a gente corre o risco de depositar nesses aspectos sensoriais o sentido da nossa existência, o sentido da nossa felicidade. E aí, nós estaremos colocando a fonte do nosso prazer em algo que nos oferece prazeres limitados, que são os sentidos. E essa não é, de forma alguma, a meta da prática da meditação, não é a meta da iluminação. A meta da iluminação é nós entrarmos em contato e vivenciarmos o prazer infinito, o prazer ilimitado, que é o prazer do todo, não exclusivamente aos prazeres sensoriais, que fazem parte, estão, logicamente, né, dentro do todo, mas não exclusivamente. E quando a gente coloca o sentido da nossa vida, da nossa existência, nesses desejos sensoriais, nós estamos criando ali um grande obstáculo em relação ao avanço na nossa prática. Então esteja muito atento a isso, mas não é a única coisa, né? Vamos avançar aqui no segundo obstáculo, e o segundo obstáculo chama-se má vontade. O Buda falava também que o principal aspecto para que a gente avance no caminho da iluminação é nós termos virya, nós termos energia, nós termos vontade. Logo, a má vontade é um obstáculo, que é o oposto dessa boa disposição, tá? A boa vontade, no caso. E como que isso acontece? Nós vamos vivendo, a vida vai acontecendo, e às vezes por falta de repertório, né, por uma série de questões, às vezes por falta de inteligência também, nós vamos criando alguns ressentimentos, nós vamos ficando um pouco mais amargurados, nós vamos tendo um rechaço e até, às vezes, um ódio em relação às coisas, às situações. E isso tudo cria uma visão de mundo desestimulante. E lógico que isso vai impactar diretamente a energia que nós colocamos no nosso caminho espiritual. A gente passa a não enxergar tanto sentido mais nas coisas. A gente fica com má vontade, inclusive, para praticarmos, para dedicar-se à expansão do seu próprio ser, da sua própria consciência. Portanto, a má vontade é também um grande obstáculo. E, claro, existem muitos meios de nós transpormos isso, mas vamos primeiro avançar dentro dos obstáculos todos. O terceiro grande obstáculo é a preguiça ou a sonolência, o torpor. E isto pode até ter bastante vínculo, esse terceiro obstáculo está bastante conectado com o segundo, né, da má vontade. Ele é parecido, mas é diferente, porque a preguiça, o torpor, ele é mais pontual do que a má vontade.
É aquela historinha que surge muitas vezes, né? Eu preciso fazer alguma coisa e eu estou um pouco preguiçoso e eu vou lá. Eu até faço, mas eu faço com pouca energia, com pouco empenho, com pouco esforço. É difícil que eu tenha uma grande concentração, logo eu tenho uma falta de concentração e assim, consequentemente, o resultado ele vai ser ruim. Dentro da nossa prática meditativa, é necessário que a gente tenha uma boa dose de esforço, uma boa dose de concentração e estejamos dispostos. Senão o resultado também vai ser meia boca, não vamos avançar de grande forma. E isso a gente pode criar analogias para entender também em outras situações. Né? E um exemplo muito utilizado dentro dos mosteiros são aqueles monges que iam lavar a louça, às vezes depois do almoço, dá aquela preguiça, né? E era sempre logo após a refeição que se lavava os seus talheres, a sua tigela. E às vezes, se a gente vai lavar a louça com preguiça, a gente faz sem tanta concentração, sem tanto empenho, a gente às vezes nem limpa direito, fica resquícios de comida, fica sujo, o resultado fica ruim. E assim é também quando o assunto é a nossa limpeza interna, é o nosso progresso interno, que é o que visa, né, profundamente a prática da meditação, o nosso caminho espiritual. Então este é o terceiro grande obstáculo, a preguiça e o torpor. Não é o último, restam mais 2 ainda. E o quarto deles é o que é chamado por inquietação, por ansiedade, por excesso de preocupação. E claro que isso é um obstáculo. Isso a gente vê claramente no mundo como ele está hoje, né? As pessoas têm esse obstáculo muito forte na sua mente. E o que ele gera? Gera uma mente agitada e, consequentemente, nós não conseguimos concentrar a nossa energia em algo para avançar a nossa prática neste algo que estamos pretendendo avançar. Não se consegue. A gente fica borbulhando um monte de pensamentos e, inclusive, essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm quando o assunto é meditação. Né? Tem inquietação mental. E isto é também um dos obstáculos. E aí, para nós chegarmos ao quinto e último obstáculo, qual é o quinto? É a dúvida. A dúvida, nossa, é um dos grandes obstáculos da nossa prática no viver. Né? Por quê? E como que ela pode se apresentar? A dúvida ela pode ser em relação a não saber realmente o que fazer, não saber como fazer, ou ainda eu até sei o que fazer e como fazer, mas eu não confio muito ainda na minha capacidade ou na minha habilidade de desenvolver aquilo que eu preciso fazer. É uma espécie de falta de convicção interna. Eu fico me questionando constantemente internamente e logo essa dúvida, esse questionamento vai gerar também o quarto obstáculo, que é essa inquietação, essa mente, né, agitada, que impede que eu concentre a minha energia para avançar na minha prática. Então estes são os 5 principais obstáculos preconizados e vistos, muito amplamente falados por Buda, dentro inclusive de um sutra chamado fugiu a palavra agora, Mahasatipatthana Sutra, né? Ali eles expõem estes 5 obstáculos e são muitas as formas de superar cada um desses obstáculos e é algo inclusive que a gente aprofunda, por exemplo, no meu curso de meditação, a Jornada da Meditação, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo, que aliás fica o convite, a sugestão para você conhecer isso e muito mais sobre a prática e vir também praticar comigo dentro das aulas do curso, que eu tenho muito apreço, preparei com muito carinho, com bastante fundamento também, baseado em todos esses estudos ao longo de mais de 10 anos, na verdade 13, 14 anos, né, aprofundando, entendendo este assunto da meditação. Quem quer aprofundar a sua prática ou ainda iniciar com segurança, fica novamente esse convite para vir praticar comigo dentro do curso. Novamente, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, eu também vou deixar fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Outra coisa é que eu fico bastante curioso com relação à prática de todos vocês. Também gostaria de saber se vocês sentem na sua prática algum desses obstáculos. Fica a sugestão para vocês comentarem aqui embaixo nos comentários, evidentemente. E eu agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo. Nós nos vemos nos próximos.
Se inscreva aqui no canal, um big beijo, fique na paz e até mais.